Lixo eletrônico ou joia escondida? Hoje, eu coloco o Mac Mini 2009 na bancada para testar o seu potencial em 2025. Com SSD, mais RAM, macOS, Linux e virtualização. Vamos descobrir se ele ainda merece um lugar no seu setup. Bem-vindos à série Wreck It or Trash It. A ideia dessa série é pegar hardware antigo, aplicar upgrades baratos e testar em workloads reais. Se ele passar nos testes, ele ganha uma segunda vida no Home Lab. Se ele falhar, bem, é melhor não falhar. Um flash no tempo para entender esse carinha aqui. Em 2005, a Apple lança o Mac Mini e coloca o desktop pequeno no radar de todo mundo. Em 2008, a Asus empurra os nettops como o EE Box focando em baixo consumo. Em 2013, a Intel aparece com os NUCs e define o padrão 4x4 que muita gente utiliza até hoje. O Mac Mini 2009 nasce bem no meio dessa virada, e é por isso que vale a pena testar o que ele ainda entrega em 2025. E para os espertinhos que vierem falar que o primeiro PC real foi o Shuttle, sim, a Shuttle merece o crédito. Os SFFs como o SV24, no começo dos anos 2000, abriram um caminho para os desktops mais compactos. A diferença é que o Mac Mini levou a ideia para o mainstream em 2005 e depois os nettops e em seguida os NUCs consolidaram o formato. Tudo começou comigo pesquisando no Marketplace, que é um site tipo OLX aqui da Holanda, quando eu encontrei um Mac Mini Late 2009 por 25 euros. Quando eu vi o anúncio, a primeira coisa que me veio à cabeça foi a ideia para esse vídeo, então eu combinei com o vendedor e fui buscar o dispositivo. Uma coisa que ele me garantiu é que tudo estava em perfeito estado de funcionamento. Guardem bem essa informação. E esse aqui é o Mac Mini Late 2009, um computador bem velhinho, mais até do que o laptop mais antigo que eu já tive. E é incrível pensar que esse computador teve a sua primeira versão em 2005. Essa minha versão Late 2009 veio com um Core 2 Duo P7550 de 2.26 GHz, e esse aqui é tão antigo que nem na própria página da Intel tem as especificações dele. Mas eu consegui encontrar uma página informando que ele é um processador com 25 watts de TDP, o que é incrivelmente econômico para sua época, e ele suporta até no máximo 8 GB de memória RAM DDR3 1066 MHz. De conectividade, ele tem porta Gigabit Ethernet, FireWire 800, 5 USB-As, áudio input e output e duas portas de vídeo, uma mini DVI e uma mini DisplayPort. Isso, fora o SuperDrive, que suporta DVD Dual Layer, tanto para leitura quanto para escrita. O meu veio também com esse adaptador mini DVI para VGA, que eu não vou usar, e a fonte de alimentação em péssimo estado, e espera aí que eu já te conto sobre isso. A primeira coisa que eu fiz foi tentar limpar um pouco o dispositivo, que estava num estado deplorável, mas eu não consegui melhorar muito. Depois eu tentei limpar também a fonte que estava pior do que o computador em si. A propósito, essa é uma fonte de 110 watts. Foi aí que eu tive a minha primeira surpresa. O conector da fonte estava quebrado e preso por uma fita isolante. Aqui eu já comecei a imaginar que a chance de ter problema seria alta, e para piorar, o fio estava puxado do outro lado. É a receita para o desastre. Dito isso, eu fui tentar ligar o Mac e adivinha só? Nada de dar sinal. A primeira coisa que eu pensei em fazer foi mandar uma mensagem para o vendedor, e a resposta dele foi a seguinte: talvez o conector? Ele não estava em boa forma. Eu ainda perguntei se ele tinha 100% de certeza que ele estava funcionando, e ele respondeu 100%. Depois disso, eu falei que iria comprar uma nova fonte, e a resposta dele foi a que mais me indignou. Acredito que seja má sorte, o Mini funcionou até essa manhã. Bem, provavelmente por isso ele estava custando apenas 25 euros. Eu fui em busca de uma nova fonte e acabei encontrando uma por 25 euros já com frete, o que é o mesmo valor do Mac Mini, mas eu não queria deixar esse projeto morrer. 2 dias depois a fonte chegou e essa aqui parece nova. Eu apertei o botão de ligar e por alguns segundos eu fiquei preocupado por não ter sinal de vídeo, mas logo eu tive acesso ao sistema. Aqui eu fiz algumas atualizações para chegar na última versão disponível do OS X para essa máquina, mas eu não vou gastar o tempo de vocês com esse processo. Depois disso, eu pluguei o Mac Mini na minha placa de captura e aqui temos a surpresa número 2. Os dispositivos da Apple têm DRM, que quer dizer Digital Rights Management, que é um conjunto de controles que limita a cópia e a captura de conteúdo. No HDMI, isso aparece como HDCP, que quer dizer High Bandwidth Digital Content Protection, onde a fonte e o monitor ou a placa de captura trocam chaves de segurança. Se em algum ponto não for compatível, a imagem some ou cai de qualidade. No macOS, além do HDCP, apps como Apple TV, Netflix e Prime utilizam DRM de software, então a captura vira tela preta. Mas isso não é exclusividade da Apple. Tudo bem, eu poderia apenas filmar a tela pela câmera, mas eu pensei bem e lembrei desse carinha aqui que eu recebi, o Comet PoE. Ele é um KVM VIP, o que possibilita o acesso remoto a dispositivos através de fornecer teclado, vídeo e mouse através de um browser.
E existem diversos vídeos sobre esses dispositivos aqui no canal, e eu vou deixar uma playlist aqui se você tiver interessado. Inclusive, a única diferença desse dispositivo para o Comet é a função de PoE, que possibilita que meu switch forneça rede e energia em um só cabo. O vídeo do Comet vai estar no card aqui em cima. Eu pluguei o Comet e eu consegui capturar a tela perfeitamente. Esse Mac Mini, após a atualização, ficou com o OSX El Capitan, que já foi descontinuado, com um HD SATA de 160 GB e 3 GB de memória RAM. Isso quer dizer que provavelmente já foi feito algum upgrade aqui. Abrindo o Safari e pesquisando por esse MacBook, vemos que o layout das páginas ficaram todas bagunçadas. Isso quer dizer que o navegador também está desatualizado e provavelmente vamos ter vários outros problemas por aqui. Tentei abrir o YouTube e nada, a tela só ficou branca. Isso definitivamente é um problema. Eu também queria fazer um teste com o Geekbench, e a única versão disponível para esse SO é o Geekbench 4. Quando eu rodei o Geekbench, surpresa número 3. Não foi possível enviar os resultados por um erro de SSL. Como esse sistema é muito antigo, ele não possui a cadeia de certificados mais novas. Mas isso é relativamente fácil de resolver para o caso do Geekbench. Basta abrir o site do Geekbench e manualmente confiar no certificado. Agora, basta rodar o Geekbench novamente e... erro de novo. Bem, aqui eu gastei um tempo, eu rodei um Wireshark para verificar qual era o endereço que o Geekbench estava tentando acessar e depois de muita tentativa e erro, descobri o endereço correto e fiz o mesmo processo. Isso foi o bastante para resolver a surpresa 3. No final do vídeo eu te mostro os resultados. O sistema está até bem fluido, tirando o disco mecânico que trazia alguma lentidão, mas dá até para fazer alguns upgrades nele. E agora nós vamos abrir esse Mac. Na parte de baixo, nós podemos puxar utilizando uma espátula de plástico, e às vezes também dá para puxar pela lateral. Aqui embaixo temos essas 3 antenas que precisamos remover com cuidado por conta das molas, e então podemos soltar os parafusos do SuperDrive e desconectar o cabo flat para remover o disco, que apesar de se chamar SuperDrive, nada mais é do que um drive comum. Inclusive, aqui provavelmente daria para adicionar um segundo HD através de um HD Carry. Com isso, temos acesso ao HD. Eu retirei 2 parafusos e não consegui remover ele. Provavelmente porque existe algum outro parafuso escondido. Eu removi os parafusos da parte plástica onde o cooler e o HD são fixados. E aqui eu verifiquei que existiam 2 parafusos na parte de baixo. Esses sim vão dar acesso à remoção do HD. Existe também um sensor de temperatura fixo no HD. Eu também removi ele. O disco original é da Fujitsu, datado de novembro de 2009, e é incrível ver que ainda funciona perfeitamente. Também tive acesso à memória RAM, e aqui vemos que os pentes são totalmente diferentes, o que provavelmente significa que foi feito um upgrade. Pensei em remover o cooler do processador e da GPU, mas eu preferi deixar para depois, já que eu teria que tirar a placa da base. Consegui também achar um kit de memória da Corsair com 2 pentes de 4 GB que eu pechinchei por 8 € mais o envio. Eu instalei as memórias e substituí o HD mecânico por um SSD da Samsung de 250 GB que eu tinha por aqui. Depois disso, foi só fechar o computador de volta e testar ele. Após instalar o OS X no SSD, eu verifiquei que tudo estava funcionando normalmente, e inclusive as memórias foram detectadas. Mas isso não mudou muito o meu problema com relação ao sistema operacional defasado, sendo impraticável para uso normal, até mesmo para navegação. Mas é claro que eu não vou parar por aqui. Esse Mac tem um processador Intel, o que teoricamente possibilita rodar qualquer sistema Linux. Inclusive, antes de instalar o OS X, esse mesmo SSD estava com uma instalação antiga do Fedora, que, pasmem, funcionou de cara. Mas aqui temos a surpresa número 4. A minha captura de tela ficou piscando muito e eu não conseguia entender o que estava acontecendo, mas depois de alterar o refresh rate para 30 Hz, ele parcialmente resolveu. Vou voltar nisso daqui logo mais. Por hora, eu verifiquei o sistema com Fast Fetch e surpreendentemente tudo certo, memória, placa de vídeo, tudo detectado. Abri o YouTube para testar e bem, não foi a coisa mais fluida do mundo, mas funcionava em 480p no máximo, o que não é nem perto do ideal. Mas como esse sistema já estava instalado, não acho que seria justo contar como um teste. Então, eu decidi instalar o Lubuntu. E aqui, novamente a surpresa número 4 atacou. Eu não vou deixar essa tela piscando aqui caso alguém tenha problemas com efeitos estroboscópicos. Mas eu tenho aqui em casa uma tela de 7 polegadas e nela a tela não ficava piscando. Então eu poderia simplesmente extrair o ADID dessa tela e configurar no meu Comet PoE. O ADID quer dizer Extended Display Identification Data, e é um metadado em hexadecimal que informa ao computador quais são as suas capacidades e resoluções. Com isso, eu basicamente emulei essa tela, e aí estava tudo certo, nada mais de tela piscando. Aqui eu já consegui instalar o Lubuntu. Depois de instalado, eu abri o YouTube e o vídeo estava bem fluido, porém em 360p. Tentei alterar para 1080p e ficou novamente bem ruim.
alterei para 480p e ficou funcional, mas novamente isso não é o ideal. Darei até para utilizar esse computador para navegação, mas a experiência com vídeo seria horrível. O próximo passo foi instalar o Proxmox e ver se essa máquina ainda funcionaria como um servidor. E aqui eu fui surpreendido, instalei o Proxmox 9.1.1 e aparentemente tudo estava funcionando normalmente. Eu instalei o Home Assistant OS em um modo VM através do Community Scripts e funcionou bem. Também instalei o AdGuard Home e o Uptime Kuma em modo LXC via Community Scripts e mesmo com um processador bem antigo, tudo funcionou normalmente. Eu criei até uma página para monitorar o Home Assistant, AdGuard e o site do Pudim. A CPU passou por alguns spikes, mas nada que fosse altamente crítico, e o consumo de memória RAM ficou em menos de 50%. Isso quer dizer que, para rodar alguns serviços básicos, essa máquina até funciona bem. Com relação ao consumo de energia, ele ficou em torno de 18 watts em idle e 38 watts em pico, o que não é ruim para um computador dessa época. Com relação ao desempenho do Mac Mini, os resultados foram os seguintes. Rodando no Linux, ele teve até um resultado superior ao Mac, porém, aqui tem um detalhe muito importante. Esses testes foram feitos com o Geekbench 4, e se fosse utilizar esses valores como base, ele seria superior ao Core i5-9400T, o que está longe de ser o caso. Mas não tem como rodar o Geekbench 6 no macOS, mas sabe onde dá para rodar ele? No Linux. E aqui o resultado foi bem mais realista, e como vocês podem ver, o Mac Mini ficou um pouco acima do Zima Blade em single core e perdendo em multicore, e bem próximo de um Raspberry Pi 4. Também ficou muito longe do desempenho de mini PCs como o HP 800G3 e o Lenovo M720Q. Com isso, dá para ter uma ideia do poder de processamento desse Mac Mini, que não é dos melhores. E agora você pode estar se perguntando, mas e aí? Vale a pena ou não usar esse Mac Mini como servidor? E antes de responder essa pergunta, eu quero trazer alguns dados e comparações. Os custos desse projeto foram o seguinte: €25 no Mac Mini 2009, €25 na fonte usada e €8 na memória RAM. O SSD foi reutilizado, mas pesquisando rapidamente custaria na faixa de €8 usado. Então, o custo total seria por volta de €66 ou R$ 400. E é aqui que fica complicada essa situação. Por €60 eu encontrei um HP ProDesk 7 de 7ª geração, que é cerca de 800% superior ao Core 2 Duo do Mac Mini. Mas e se eu não tivesse que comprar a fonte de alimentação extra? Aí o valor cairia para €41. Nessa faixa eu encontrei duas alternativas. Um HP T630 Thin Client com um processador AMD Embedded G420Gi, que ainda é cerca de 70% superior ao Core 2 Duo do Mac Mini. E um HP ProDesk com um processador Core i5 de 4ª geração, que é 540% superior ao Core 2 Duo do Mac Mini. Só que tem um detalhe, o Core i5 tem um TDP 3 vezes maior do que o Core 2 Duo. E o Mac Mini, mesmo sendo um dispositivo de 2009, tem um design muito bonito. Inclusive, ele poderia até mesmo fazer parte da decoração de um ambiente, servindo ainda como um servidor de automação. Agora, a resposta para mim é clara. Na minha opinião, se você tem um Mac Mini 2009, ele ainda é um bom candidato para rodar um Home Assistant ou até mesmo serviços mais leves. Porém, não vale a pena você comprar esse dispositivo atualmente, você consegue claramente melhores negócios em outros equipamentos. Eu não acho que esse dispositivo deva ir para reciclagem, ele ainda tem a sua serventia e pode ser útil para alguma pessoa que queira, por exemplo, estudar Linux através da linha de comando. Só que esse dispositivo ficou bem no limite. Se não fosse a capacidade de rodar um Home Assistant e o seu design, era tchau tchau. Eu só posso dizer que apesar de todos os problemas, foi muito divertido trabalhar nesse projeto. E ele meio que se tornou a fagulha inicial para essa ideia do Wreck It or Trash It. A curiosidade em entender como um computador funcionava foi o que me fez entrar no mundo da computação. E para ser mais exato, foi quando o cooler do meu K6-200 parou e eu não conseguia mais jogar Warcraft 2. E aí, eu precisei fazer uma gambiarra com um ventilador para resfriar o processador. Mas isso é história para outro dia. Então me conta aí nos comentários o que você gostaria de ver em um próximo episódio, ou até mesmo o que você ainda gostaria de ver sobre esse Mac Mini 2009. Esses nomes aqui do lado são os membros do canal, eles ajudam demais a manter esse conteúdo no ar e ainda tem acesso antecipado aos vídeos e é um canal exclusivo para membros do Discord. Se quiser apoiar o canal, é só clicar em Seja Membro aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo e valeu!